Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Eu vou ler de novo. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Agora, por favor, Provérbios 20, 29, um pouquinho para frente. O enfeite dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, os cabelos brancos. A beleza dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, os cabelos brancos. Algumas traduções vão dizer assim, as cãs, costeletas, vai ficando branco da beirada para cima. Amém. Irmãos, quando eu era adolescente, eu passei numa prova do Senai, Serviço Nacional da Indústria. Talvez você já tenha até feito um curso lá, ou fez no Senac, que é o Serviço Nacional do Comércio, ou fez no Senat, que é o Serviço Nacional dos Transportes. Mas eu fiz o curso de ajustagem mecânica. O que é ajustagem mecânica? É você fabricar peças de uma forma mais artesanal, diferente do torneiro mecânico que faz as peças do mandrilhador e de outros profissionais que vão trabalhar com ferramentas. O ajustador, basicamente, ele faz tudo com as mãos, com ferramentas muito artesanais. Então, a primeira coisa que eles nos deram quando nós chegamos lá, quando a minha turma chegou, foi um tarugo de ferro enferrujado, mais ou menos do tamanho de um palmo, e com uns 10 centímetros de profundidade, altura, e todo cascorento, todo enferrujado. E aí nos apresentaram alguns tipos de lima. E a gente tinha que prender aquilo numa morsa e aprender a limar. Então você tem uma lima mais grossa, que vai limpando aquela casca, depois você tem uma lima intermediária, que vai dando uma lisada, e por fim você tem uma lima muito fininha. E existe uma espécie de uma régua de metal, uma escala, que você coloca sobre a peça que você limou e joga na luz. Não pode passar luz, você tem que limar retinho. Qual que é o problema? O problema é que a gente não consegue. Você lima, quando você põe a escala, tem uma barriga e a luz passa pela barriga. Ou então o meio tem uma montanha e passa luz pelas beiradas. Você vai tirar aquele montinho e mata a peça, porque você recebe um projeto. Se ela tem 10 centímetros, ela tem que ficar com 8,4. Você só pode tirar 6 milímetros. Se você tirar mais, matou a peça. É prejuízo, não pode. E aí a gente tinha ali uma turma de mais ou menos uns 14 jovens, mas tinha conosco um senhor que foi mandado da Fiat. A Fiat, quando chegou para o Brasil, ali em 1975, mais ou menos, ela vai lançar o seu primeiro Fiat em 1977. Então, em 75, ela contratou muita mão de obra. E esses profissionais eram profissionais práticos, gente que aprendeu fazendo, mas que não tinham um diploma. E a Fiat, para se projetar no cenário internacional como uma empresa moderna, ela precisava ter um grupo de profissionais diplomados. No mínimo, com cursos profissionalizantes. Então, aqueles profissionais que já estavam lá, que eram muito bons, mas que não tinham um diploma profissional, foram mandados para o Senai para fazer algum tipo de curso e obter esse diploma. E veio para a nossa turma um senhor mais velho, eu acredito que ele devia ter uns 65 anos, 60 para lá, cabelos brancos, e a nossa turma toda ali na faixa dos 15 anos, e ele destoava. Mas o que acontecia? Ele pegava aquele tarugo e ele não matava, ele limava, fazia o serviço, e quando a gente punha a escala e olhava, era perfeito. Você pegava os 6 lados daquele cubo de metal, era perfeito. Quando chegou o momento de partir aquele cubo e dar uma forma, o dele ele não errava, a gente errava e matava a peça e tinha que pegar outra, e ele era perfeito. Quando chegou o momento de furar, a furação dele não dava um problema. Ele terminou a peça antes de todo mundo, ele tinha uma experiência, mas muito mais do que uma experiência profissional, ele tinha uma paciência. Todos nós tínhamos muita força, mas não tínhamos paciência nenhuma. Então a gente pegava a lima e passava com muita força e matava a peça.
Ia furar, furava com muita força, às vezes matava a peça ou quebrava a broca. Ele não, ele vinha com calma. É interessante isso. A Bíblia diz para nós em Provérbios, e nós lemos, que a beleza do jovem é a sua força. É a sua juventude. O esplendor da sua juventude. Da sua forma, da sua força, da sua plástica. O jovem pensa que pode tudo porque ele é forte, porque ele é bonito, porque ele pode. Mas ele não tem a experiência da vida, porque ele não viveu ainda. Então é rápido demais, é ansioso demais, é orgulhoso demais, não valoriza os outros, não tem experiências porque não passou por muita coisa na vida, não sabe ainda como é que as coisas funcionam, acredita que sabe e não sabe. Não é à toa que os jovens normalmente fazem bobagem. As bobagens são características da mocidade, não da velhice. Mas nós vivemos num mundo em que a velhice tem sido desprezada de duas formas. A primeira é dizendo que a velhice é feia, é fraca e que ninguém deve ficar velho, que ficar velho é ruim. Chega a ser, no nosso dia a dia, ofensivo o termo, o adjetivo velho. Você virar para alguém e dizer assim: você está velha, você está velho. Você acha que está insultando aquela pessoa, e pode ser que a pessoa que ouviu isso se sinta, sim, ofendido. Quando uma criança pequenininha chega para alguém e chama de vovô, as pessoas que estão com as crianças pequenininhas ficam sem graça, como se a criança tivesse ofendido aquela pessoa. Veja, falou para ela que ela está ficando velha, porque nós acreditamos que temos a obrigação de ficar novos. Meu Deus, que tolice, que burrice. A cada instante nós estamos mais velhos. A cada instante nós estamos ficando mais velhos. A nossa pele perde o viço. Os nossos órgãos funcionam com menor qualidade. E nós nos antecipamos a esse momento como? Valorizando? Não, desvalorizando. Então o mercado, ele nos fez acreditar que é possível esticar a juventude. E todo mundo quer ficar jovem. Todo mundo tem um creme, todo mundo tem um shampoo, todo mundo tem um tratamento, todo mundo tem uma intervenção plástica para ficar mais jovem. Ninguém quer ficar mais velho. Mas o que é que a Bíblia diz para nós? A Bíblia diz para nós que a força do jovem é a sua beleza, é a sua coroa. Mas os cabelos brancos do velho representam para ele a sua sabedoria. Uma sociedade que não aprende a valorizar o seu velho, a sua velha, é uma sociedade que vai naufragar. É uma sociedade que vai acabar. Sabe o que está acontecendo? Nós não estamos respeitando os mais velhos. Nós não estamos respeitando as pessoas que têm experiências para nos transmitir, para nos passar. Nós acreditamos que a conversa daquela pessoa não é uma conversa que vale a pena ser levada, que nós sabemos mais, que basta abrir o Google, que basta fazer um curso. Não é verdade. Irmãos, eu fui visitar ontem uma senhora numa casa de um lar de idosos aqui em Belo Horizonte. A mensalidade que essa senhora paga lá é de R$ 14.500. R$ 14.500, mais uma taxa de R$ 1.800. Faça a conta. 14.500 com mais 1.800, R$ 16.300. Quem é que fica lá? Eu vi coronéis, eu vi desembargadores, eu vi senhoras de famílias ricas. São 3 andares, enorme. Mais limpo do que a nossa igreja, mais limpo do que a minha casa, mais limpo do que a sua. Eu vi pelo menos umas 25 serviçais. O apartamento da senhora que eu fui visitar é maior do que a minha sala. O banheiro, maior do que os meus 2 banheiros de casa. Muito maior. O restaurante, perfeito. As obras de arte na parede, perfeitas. Não falta nada. Pavão, eu vi um andando, fiquei impressionado, quis fotografar, na pessoa que estava comigo, disse, isso é
Bobagem, tem uns 10 andando soltos por aqui. A área para qual o quarto dela, a suíte dela dá, é tão grande que dá para você caminhar durante, sei lá, para fazer a volta, você vai gastar uma meia hora para fazer a volta completa. E é só um lado. Mas sabe o que foi que eu percebi de todas aquelas pessoas? São 3 andares. Eu não tenho ideia de quantas pessoas tem lá, mas não é pouco. Ah, e um detalhe, não tem vaga. Se você estiver interessado em mandar alguém para lá ou ir para lá, você vai ter que se inscrever e esperar vaga, porque não tem. Pagando R$16.300, porque eu sei que você já fez essa conta, 14.500 com 1.800. Mas sabe o que foi que eu notei? Que apesar de todo o conforto, de serem servidos e servidas, aquelas pessoas estão em profunda angústia. E por que é que elas estão em profunda angústia? Por 2 razões. Primeiro, pelo senso de inutilidade. Chegou numa fase da vida em que não é mais útil, em que é descartável, em que colocaram lá não para apenas o conforto dela, mas quase sempre para um descarrego de consciência. A gente não tem como cuidar porque todo mundo trabalha, então nós vamos colocar lá. Eu entendo essa dificuldade, já passei para ela, porque tive um pai mais velho que eu cuidei durante muito tempo, e veio a pandemia e ele foi para um lar desses. Mas o sentimento que fica para essas pessoas é de inutilidade. Lá eu vi um coronel, lá eu vi um desembargador, lá eu vi juiz, lá eu vi uma escritora, lá eu vi uma CEO de uma empresa, lá eu vi pessoas que querem ir para lá e estão esperando vaga. Mas são pessoas que chegaram a uma conclusão. Eu não tenho mais serventia na sociedade. Irmãos, o que que a Bíblia ensina para nós? A Bíblia diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração, não corações. Veja, ensina-nos, plural, nós, a alcançar um coração. Não é alcançar corações sábios, mas alcançar um coração sábio. Que coração sábio é esse? Um coração com Deus. Um só coração com Deus. Os meus pensamentos, na medida em que eu vou envelhecendo, não devem mais ser pensamentos da terra, mas devem ser pensamentos que Deus trata comigo. Quando a Bíblia diz assim lá no livro de Joel, e vai repetir no livro de Atos, acontecerá nos últimos dias que os vossos jovens terão visões, os vossos filhos terão sonhos, e os vossos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Profetizarão, terão visões, e os velhos sonharão sonhos. Por que o velho vai sonhar sonho? Porque normalmente o velho adquire uma sabedoria e ele não come nada pesado à noite, ele tem uma comida leve. Dia desse, a irmã Solange me convidou para jantar na casa dela, e eu falei com ela, foi domingo passado. Eu disse, Solange, será que você me perdoa? Eu não estou jantando à noite, eu estou tentando não comer nada pesado à noite, porque eu estou lendo o meu organismo, e eu não tenho mais o mesmo metabolismo que eu tinha anos atrás. Eu como alguma coisa e eu sinto o peso dessa coisa durante a noite inteira. Então é melhor que eu não coma depois de um certo horário. Ainda falei para ela, não tem nenhum problema, eu aceito a marmitinha no outro dia, porque eu almoço, só não janto. O velho, ele vai tendo um canal com Deus. É por isso que a imagem que nós fazemos de Deus é de um velhinho. Por que no inconsciente coletivo a imagem que nós fazemos de Deus é de um velho? Porque é o arquétipo da sabedoria. O velho deve ser para nós, olha aqui para mim por favor, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, deve ser para você uma fonte de experiências. Pastor, mas meu pai, a gente não consegue falar com ele, minha mãe não conseguimos conversar com ela, minha avó. Peraí, vamos tentar entender se você está dando ao seu pai, à sua mãe, ao seu avô e à sua avó a condição de alcançar a sabedoria? Você tem colocado serviço demais nas costas do seu velho? Da sua velha? Você tem deixado para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô e para a sua avó criar os seus filhos? Irmãos, eu entendo que hoje nós temos um cenário em que papai trabalha, mamãe trabalha, mas vovô e vovó não têm a obrigação de criar os nossos filhos, não. Eles já criaram os filhos deles. Agora é a hora em que eles vão descansar, é a hora em que eles vão ter tempo para
ouvir Deus para falar, e é o momento em que nós estamos jogando as nossas obrigações para os nossos velhos. Quantos são os velhos que já se aposentaram e continuam trabalhando para sustentar aquele filho, aquela filha que casou, saiu de casa e voltou para dentro de casa? E voltou para dentro de casa trazendo um filho, e às vezes trazendo um genro, às vezes trazendo uma nora. Parece que está tudo bem, não está tudo bem, quem está perdendo somos nós. Os nossos velhos devem ser para nós uma fonte de sabedoria. Olha o que a Bíblia diz. A beleza do jovem é a sua força. A beleza do velho são as suas cãs, as suas costeletas brancas, os seus cabelos brancos. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então veja, quando você encontrar uma pessoa mais velha, olha aqui para mim em nome de Jesus. Quando você encontrar uma pessoa mais velha, reverencie. Porque a Bíblia ensina isso desde o Velho Testamento. Sabe como é que os velhos eram considerados na Bíblia, no Velho Testamento? Como pessoas importantes. Eram eles os anciãos que sentavam lá na entrada da cidade para julgar as questões dos mais novos, para tirar as dúvidas. Paulo, o apóstolo, escrevendo na sua primeira carta de Coríntios, no capítulo 6, ele ficou sabendo que na igreja de Corinto tinha algumas brigas, algumas questões. E ele diz assim: o simples fato de ter briga entre vocês já é uma vergonha para vocês. Será que não existe entre vocês nenhum sábio, nenhuma pessoa mais velha que vocês ouçam e obedeçam? Que vocês reconheçam que tem sabedoria? Você tem conversado com seu pai? Você tem trazido suas questões ao seu pai? Você tem conversado com a sua mãe, dando honra à sua mãe, dizendo: mãe, eu quero ouvir a sua experiência de vida. Eu quero conhecer o seu ponto de vista. Você tem conversado com sua avó, com seu avô? Quando você está no ônibus e vem uma pessoa mais velha, e essa pessoa mais velha está em pé, o que é que você faz? Você, como diz uma paciente minha, você faz de planta e fica quietinho no seu lugar? Ou você aprendeu a levantar e dar lugar para aquela pessoa mais velha? Hoje nós vamos a qualquer lugar, está escrito Lei 7.137, de 7 de julho de 1997, né, tem prioridade as grávidas, os doentes e os velhos, os idosos. Só que hoje nós estamos prolongando artificialmente a vida das pessoas à custa de muitos remédios. Ninguém quer morrer, todo mundo quer continuar vivendo. E as pessoas vão se entupindo de remédios. Não morre, mas vai vegetando. Então você já tem a ficha de prioridade, e você já tem a ficha de prioridade para cima de 80 anos. Então você tem a prioridade e a prioridade da prioridade. Como é que você trata a pessoa mais velha que chega? Será que é preciso ter uma lei que diga que a gente tem que dar uma prioridade a uma pessoa mais velha? Será que tem que ter uma lei que diga que a gente tem que dar prioridade a uma grávida? Será que tem que ter uma lei que diga que a gente tem que dar uma prioridade para uma pessoa doente? Será que o bom senso, será que o nosso espírito cristão já não nos diz isso? Irmãos, o Evangelho não tem a pretensão de fazer outra coisa senão nos aperfeiçoar, nos tornar pessoas melhores, perfeitas. Então veja, a nossa relação com os nossos idosos tem que ser uma relação de respeito. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece meu pai. O senhor não conhece minha mãe. Meu pai é uma pessoa difícil de falar. Minha mãe é uma pessoa que não dá para conversar. Irmão, minha irmã, primeiro, seu pai e a sua mãe é um ponto fora da curva. Não representa a maioria dos nossos idosos. Segundo, ele é um ponto, ou ela é um ponto fora da curva porque ela tem uma história única que explica essa situação. Talvez tenha sido uma pessoa marcada por uma vida muito difícil, cheia de traumas, que não foram tratados, estão repercutindo agora na relação com você. Mas não muda o fato de que você é uma geração esclarecida. Não muda o fato de que você é uma geração que recebeu o Espírito Santo. Não muda o fato de que você é uma pessoa que está ouvindo essa palavra nessa noite. E aí eu trago para você a palavra que Paulo, o apóstolo, nos dá. Honrar pai e mãe
Porque é o primeiro mandamento de Deus que tem uma promessa para quem o cumpre. Você vai viver mais com qualidade e tudo que você fizer vai dar certo. Quando eu honro meu pai e a minha mãe, quando eu honro o meu avô e a minha avó, como dizem na língua inglesa, grandfather e grandmother, grande pai e grande mãe, eu estou trazendo a bênção de Deus para a minha vida. Você quer ir bem na sua vida? Você quer viver tranquilamente? Você quer que tudo que você faça dê certo? Honre o seu pai e honre a sua mãe. Honre o seu avô e honre a sua avó. Honre o velho que mora no apartamento do lado. Honre aquele velho que trabalha com você. Honre aquele velho que está no ônibus quando você entra. Aprenda a reverenciar. E aí, quando você aprender a reverenciar, você vai aprender a escutar. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Tem uma pessoa que é de idade, e eu estou vendo o Pedro está sentado ali atrás. Eu sou fã da avó dele. Sua avó está com quantos anos? 89? Meu Deus. A avó do Pedro é de uma cultura, é de uma sensibilidade, é de uma delícia de relação. Eu adoro conversar com a avó dele. Eu adoro ouvir as coisas que ela tem a dizer de vários assuntos. Cada vez que eu vou lá, eu não levo nada, eu busco alguma coisa para a minha vida. Aprenda a viver aprendendo com os mais velhos. Não acredite que a sua juventude é o ápice da sua vida. A sua juventude é o caminho para o ápice. O ápice vai ser o seu momento de envelhecimento. Pastor, mas eu não tenho com quem deixar o meu filho e a minha filha, não tenho como pagar, não tenho... Minha mãe está tomando conta. Olha, pode ser até que ela te ajude. Mas se lembre que ela apenas vai te ajudar, ela não vai te substituir. Não joga o seu filho para sua mãe criar de novo. Ela pode até te ajudar. Ajudar é uma coisa. Abusar dela é outro. Abusar do seu pai ou abusar do seu avô é outra. Aprenda a aliviar a caminhada das pessoas mais velhas. Aprenda a ouvir. Aprenda a ver como elas estão fazendo as coisas e enxergando a vida. Antes que você chegue no lugar que ela está, você vai ter que viver muitas experiências. Então, para quem ainda tem um pai, para quem ainda tem uma mãe, para quem ainda tem um avô e tem uma avó, tem um tio mais velho, tem um amigo mais velho, porque às vezes Deus nos dá pais e mães que não são da ordem biológica, são da ordem do milagre de Deus. São amigos, são vizinhos, que entram na nossa vida e nos abençoam muito com a sua sabedoria de pessoas mais velhas. Tenha paciência, ouça, aprenda, não responda, não fale mal, não maldiga, não maltrate. Dê honra a quem é de honra, diz a Bíblia. Se você fizer isso, olha, eu vou te falar uma coisa, Deus vai te abençoar muito. Pastor, mas minha mãe, meu pai, é difícil demais. Então, se ele não tem ainda condição de te dar um pouquinho daquilo que Deus deu a ele, mantenha uma distância de segurança, mas não o agrida, não o insulte, não o amaldiçoe. Fique no seu silêncio, fique na distância que é necessária, mas não maltrate o seu pai e a sua mãe. Não maltrate ninguém de idade. E se você encontrar no meio dos seus amigos alguém que usa o adjetivo velho para xingar alguém, pergunte para esse seu amigo, essa sua amiga, se ele está pensando em viver pouco ou morrer jovem. Porque quem não quer ficar velho, quer morrer jovem. Quem é que não quer ficar velho? Por favor, tem alguém aqui que não quer ficar velho? Se você quer ficar velho, você não acha que você deve começar a tratar melhor os seus velhos? Os nossos velhos? Pela simples razão de que você vai ficar mais velho. Como é que você quer ser tratado? Se você multiplicar o desrespeito, como é que você vai ser tratado quando você estiver mais velho? Se você multiplicar a impaciência com os mais velhos,
Quem é que vai ser paciente com você quando você estiver mais velha? E eu não tenho nenhum preconceito com nenhuma outra religião. Eu acredito que Deus é Deus de todos os homens e que todas as religiões tratam com esse Deus. Mas que cada religião faz sentido para um grupo de pessoas. O Evangelho de Jesus faz sentido para mim. Como o Evangelho lido pelos católicos faz um sentido para os católicos, pelos espíritas faz um sentido para os espíritas, para os umbandistas a doutrina deles faz um sentido para eles, e eles encontram Deus lá sim, porque Deus é muito maior do que a minha fé. A minha igreja é muito pequena, a minha fé é muito pequena para conter Deus, ele é muito maior, ele extrapola isso. Ele está aqui, mas ele está lá também. E eu gosto quando eu encontro a sabedoria de Deus em qualquer lugar. Se um irmão espírita tem sabedoria e me ensina, eu louvo a Deus. Se um irmão umbandista tem uma palavra de sabedoria e me ensina, eu louvo a Deus. Se um irmão católico tem uma palavra para mim e me ensina, eu louvo a Deus. Se um irmão ateu tem uma palavra de sabedoria e me ensina, eu louvo a Deus. Porque ele é ateu, mas Deus não é. E eu gosto daquela palavra do padre Fábio de Mello, você já deve ter ouvido, quando ele diz, quando você fica velho e não tem mais utilidade. E alguém te coloca numa cadeira e diz, põe lá fora para tomar sol. Depois diz, ó, o sol está muito quente, vai lá e tira. Vai ser muito bom se a gente mais velho tiver alguém que se preocupe em nos colocar lá fora para tomar um pouquinho de sol, mas que se preocupe em tirar a gente antes que a gente se queime. Olha, o sol está ficando quente. E o padre Fábio ainda brinca, né? Ele diz assim, alguém que vai dizer, põe o padre Fábio lá fora, traz o padre Fábio para dentro, põe o padre Fábio lá para fora. E quando for a sua vez? E quando você tiver que ser trocado, quando alguém tiver que trocar fralda em você? Ou na sua juventude você acha que não vai chegar lá? E quando você comer e não puder fazer a digestão como faz hoje? E quando a sua vista não for como você a tem hoje, você precisar um óculos e cada vez uma lente mais grossa? Então, se você quer ser tratado com dignidade quando chegar a sua vez, comece a plantar e a ensinar o tratar os mais velhos com dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus. Amém? Amém.